É difícil, né, essa visão antropocêntrica. Eu não consigo pensar muito assim, sabe por quê? Eu tenho muita hierarquia, eu gosto de hierarquia, né? Assim, no bom sentido. Então eu respeito meus avós, os meus pais, aquela coisa toda. Eu respeito, eles estão há 33 milhões de anos. A gente está há 10 mil. Quem somos nós para falar qual é o papel dele? Eles têm que falar para nós, né? Então, assim, eu tenho respeito por quem está antes, quem chegou antes de mim no espaço. Então, eu tenho respeito por esses animais, pela idade que eles têm aqui, pela função ecológica que eles têm. Eles passaram por várias extinções, várias. Todas essas extinções em massas, eles se mantiveram, né? Então, são os animais que, no mínimo, eles que têm para nos ensinar, que a gente não está conseguindo ficar mais de 10 mil anos aqui, a gente já está indo para a sexta, né? A última, a quinta extinção em massa já foi, o ser humano já teve o dedo nosso na caça dos grandes, dos megavertebrados, né? A gente vai aprender quando? Então eu acho que é isso, a gente tem que aprender como é que eles vivem, a relação que eles têm com o ambiente, o consumo consciente, e nem isso a gente tem. Um tamanduá, ele não acaba com o formigueiro. Ele come um tanto e ele vai para outro, ele deixa. Isso para mim é um respeito. A gente chega aqui, come tudo, destrói tudo, né? Não recicla. Então, assim, é a gente que tem que aprender. A gente já consegue levantar dados de saúde, a genética, tá bem. Agora entendendo a área de vida e uso de espaço, um animal difícil de monitorar, né? Porque ele faz o deslocamento dele é muito do céu, então dificulta um pouco, mas a gente já está tendo um entendimento. Está registrando agora esse cuidado parental, que é completamente diferente dos outros vermilínguas, dos outros tamanduás. Você vê, os tamanduás normalmente eles carregam o filhote nas costas. Tamanduá não. Dá mais ou menos umas 5 horas da tarde, ela amamenta, faz o grooming, né, o cuidadinho, e deixa ele sozinho na folhinha e vai forragear. Vai comer e ela volta de madrugada. Ele fica lá sozinho, aquele negocinho, quietinho ali, porque é muito peso para ela carregar. A gestação dela é mais longa e o filhote já nasce muito mais pronto do que os outros tamanduás. E é interessante isso, porque essa espécie, ela é única. Ela tem uma datação também, eu vou voltar para a parte de datação, ela é muito mais antiga do que os outros tamanduás. Então ela é ali uma interface, no meu ver, entre as preguiças e os tamanduás. Só que o que acontece hoje é que a gente tem pouco registro fóssil. Então a gente não consegue muito contar uma história desses animais. Então é engraçado que a gente pensa, por exemplo, as preguiças, que são os parentes próximos, né? Elas vieram de ambiente terrestre, as preguiças eram terrestres e foram mudando para um ambiente arbóreo, né? Hoje a gente não tem preguiça de chão, só a preguiça na árvore. E os tamanduás a gente acredita que foram diferentes. Eles vieram de ambiente arbóreo e agora estão indo para o terrestre. A anta é um animal extremamente importante para a manutenção da biodiversidade, né? Então é um mamífero de grande porte, é um animal que consome quantidades enormes de frutos e dispersa as sementes desses frutos, né? Tanto é que a gente chama esse animal de a jardineira das florestas. Então é um animal que, se removido desse ambiente, se removido do habitat, se removido esse papel, né, na dispersão dessas sementes que é desempenhado por esse animal, se a gente não tiver mais isso, as florestas serão infinitamente diferentes, tanto em termos de composição, estrutura e diversidade. Então é a principal mensagem que a gente tenta disseminar, jardineira da floresta.
floresta tropical sem esse animal será certamente diferente. O mero é uma espécie muito emblemática porque ela depende de vários ecossistemas conectados, interconectados, né? É uma espécie também que depende da nossa disposição de nos tornarmos cada vez mais predadores conscientes, né? Sem levar a julgamento se a gente pode pescar ou não pescar, é claro que a gente pode, né? Mas assim, a gente tem que ter consciência da nossa pegada nesse planeta, né? Então, uma espécie como o mero, que é extremamente vulnerável, é fácil de capturar, tem um crescimento lento, um porte enorme, ainda por cima é acessível, ela depende, a sobrevivência dela depende da nossa capacidade de compreender o poder que a gente tem e a responsabilidade que a gente tem sobre as outras espécies que habitam esse planeta. E por ser um peixe também, né, a gente já se acostumou com conservação de outras espécies, mas é muito difícil, porque peixe a gente come, né? Peixe é um alimento bíblico, né? É a fartura bíblica que ele representa. Então eu acho que o mero é ao mesmo tempo essa mudança de paradigma, essa dependência tremenda da saúde dos ecossistemas, porque se não tiver a saúde do meio ambiente, o mero vai ser afetado. E também da nossa disposição em respeitar outras espécies e permitir que elas continuem existindo. Eu não sabia, mas eu fui picada pelo gosto da aventura, da pesquisa. Eu não tinha medo. Hoje, quando eu analiso algumas coisas que eu fiz no passado, eu falo, meu Deus, eu era louca. O Pantanal não tem referência, então eu era uma pessoa da cidade, de repente indo para o Pantanal. Eu aprendi com o tempo a ter outras referências, que não estrada, que não ruas, então é árvores, é caminhos. Às vezes você olha um ambiente e você não vê bitola, não vê estrada, não vê nada. Então como que eu vou me localizar e como que eu vou voltar? Muitas vezes eu saía à noite, às vezes eu subia nas árvores com alguém que não sabia, não poderia me ajudar, não sabia dirigir, não sabia onde nós estávamos. Se me acontecesse qualquer coisa, era Deus só nos protegendo, e Ele nos protegeu, né? Porque se me acontecesse qualquer coisa, não tinha nem como sair dali. Então, assim, às vezes passava o dia inteiro sem encontrar uma pessoa, porque é uma região pouco habitada, né? Então você andava, às vezes, o dia inteiro, e eu não andava por bitola, por estradas, eu andava no meio do mato mesmo. Então, às vezes, eu passava o dia inteiro sem ver uma pessoa no Pantanal. Só eu e meu assistente, que nem sempre era uma pessoa treinada, porque no começo eu não tinha uma equipe, né? Eu não tinha recursos para ter gente direto me acompanhando. Então, eu falava, quer conhecer o Pantanal? Aí a pessoa vinha, né, para me ajudar, para segurar uma corda, para abrir uma porteira, que tinham inúmeras, mas não tinha conhecimento. Às vezes tinha gente que nem sabia dirigir, muito menos no Pantanal, que é outro tipo de direção, né? Andar no areião, no atolar. Então, com abelhas mesmo, eu tive alguns eventos. Era uma ânsia, uma ansiedade, parecia que o mundo ia acabar e eu tinha que descobrir tudo. E quando a gente viu uma árvore seca com umas mais ou menos 30 araras azuis pousada e o professor disse que elas estavam fadadas a desaparecer, eu disse que não poderiam, porque era um bicho tão lindo que outras pessoas deviam conhecê-la na natureza. Na realidade, hoje eu não sei fazer outra coisa a não ser trabalhar com as araras. Tinha um recife lindo, um de arenito, e eu fazia o monitoramento lá. Era verão e inverno, né? Queria ver a questão do início de branqueamento e tal. E aí eu fiz o verão, quando voltei no inverno, minha área de campo estava dinamitada. Eles tinham dinamitado o Recife para abrir espaço para os navios. E aquilo foi o meu primeiro choque dessa coisa do que a gente precisa fazer em prol da economia, né? A gente está fazendo um monitoramento de Recife, coletando água do mar, daqui a pouco vem lá o Tupã nos visitar, o grande peixe-boi daqui. Então, essas coisas inspiram, essas coisas fazem com que o positivo de todo o impacto que a gente sabe e a destruição que tem acontecido, é só a gente escolher, né? É tipo, escolher e olhar o lado bom. Tem um lado ruim e um lado bom. Quando eu estava estudando biologia, trouxe muito isso
da importância do peixe-boi. E aqui para a APA, desde o decreto, chamou a atenção das pessoas. E, principalmente, não só chamou a atenção, como provocou mudanças, né? Alguns pescadores consideravam o peixe-boi uma ameaça, um negócio assim, aquele bicho que vem na nossa jangada e sobe na jangada e afunda o motor e rasga nossas redes. E a partir do momento que vieram, né, analistas ambientais para a região trabalhar com essa questão da importância do peixe-boi, dele ser o símbolo da conectividade, né? Eu acho que o peixe-boi ele é o símbolo da conectividade dessa região, porque ele está lá, aí vem para o manguezal, ele entra nas camboazinhas para beber a água doce, ele vai em direção aos recifes, mas antes ele faz aquele lanchinho lá nos prados de fanerógamo, né? E fica lá curtindo também nos recifes, como a gente sabe que ele gosta, né, de estar lá também comendo umas alguinhas. Eu acho que é isso, assim, é um símbolo da conectividade e da importância da conectividade dos ambientes aqui na região. Além, é claro, de ser uma coisa fofa. Ele é lindo, né? Os gordos são a coisa mais linda do mundo. A gente vive num país que tem uma das maiores biodiversidades do mundo e que pouco conhecida ainda. A gente não catalogou nem metade do que tem, né? Nós estamos descrevendo espécies ainda de mamíferos em plena 2020. E eu gosto de estar à frente disso. Eu tenho como inspiração os exploradores, os naturalistas. Eu tenho essa veia mesmo de explorar, de conhecer, de chegar primeiro, chegar num lugar onde ninguém pisou, né? Ver o que tem, relatar o que tem antes que a gente não tenha mais. A perda de espécies, extinção, lidar com as espécies que são abundantes também, porque essas são espécies que fazem os ecossistemas se estruturarem. Isso diz respeito diretamente à nossa qualidade de vida e à saúde que a gente quer agora, porque esse futuro que a gente fica pensando, que a gente fala do futuro, o futuro é nesse momento, né? A decisão é agora. Algumas decisões a gente já perdeu o pé, mas agora é a hora da gente efetivamente fazer essas coisas acontecerem. Então, eu acho que todo esse esforço de falar sobre isso é muito importante, mas não só falar, né? É mostrar para as pessoas que essas coisas são possíveis de serem feitas. Meu pai era escalador, conheceu minha mãe escalando e desde criança a gente sempre andou muito, né, no Brasil. A gente chegava nas férias, meu pai pegava o carro, para onde nós vamos? Vamos para o sul. Não tinha lugar para ir, a gente ia, né, e se enfiava nos buracos e via as coisas. Então, eu acho que isso traz, né, essa visão de você ver os espaços, de você conhecer as pessoas, de você conhecer o país que você mora. E, ao mesmo tempo, a gente sempre teve uma relação com os animais muito grande, né? Minha família é uma família, assim, tinha uma tia que era, assim, absolutamente apaixonada pelos animais. Então, assim, a gente sempre gostou de animal, sempre gostou de bicho, sempre gostou de planta, sempre gostou dessas coisas, né? Então, desde muito cedo, eu queria, né, aquela coisa que as pessoas perguntam, o que você quer ser? Eu quero ser bióloga, eu sempre quis ser bióloga, eu fiz aquilo que eu queria fazer, né? E foi uma escolha, assim, que eu faço o que eu gosto. E isso é muito legal, né? Quando você se forma, que você, né, você faz aquele juramento lá, né? Eu vou estudar e vou defender a vida, é isso, né? Eu venho de uma família também que gosta de natureza. Eu tenho uma avó maravilhosa, que eu cresci no sítio, fui escoteira, então tem todo um processo. E tive a honra de morar em Campo Grande, nos anos 80, onde a gente tinha mesmo uma diversidade biológica no meio da cidade. Então, eu morava num condomíniozinho, numa casa que tinha
Passava tamanduá, tinha tatu, eu brigava com os lagartos e assim eu cresci, né? Então eu sempre tive esse amor enorme, esse contato com a natureza. Sem dúvida nenhuma é um diferencial, né? Uma das coisas que a gente vem pensando, inclusive uma das linhas do projeto, é em que momento uma pessoa tem que ter contato para que esse DNA fique mesmo imprintado, né? Para que ela tenha um respeito, um crescimento junto, um amor mútuo pela fauna e flora, né? Pela diversidade, pela natureza. E a gente acredita muito que tem que ser na infância. E eu quis fazer o colégio agrícola, tinha 14 anos, 2º grau. E aí foi um choque da família, né? Como assim você vai fazer colégio agrícola? Eu feliz, querendo ir lá para o meio do mato, do Pantanal, de Aquidauana, inclusive onde é a nossa base do Pantanal, ao lado. Depois de tanto tempo eu retornei para lá, né? Eu pedi, eu escolhi e aí eu passei no processo seletivo, que era um processo seletivo, que é muito interessante, que o colégio agrícola, ele capacita os filhos das pessoas que trabalham na fazenda. Né? Então, as pessoas hoje, né, os peões do Pantanal, os filhos vão fazer a capacitação num colégio agrícola. É muito bonito o trabalho, né? E eu fui, passei, aí eu fiz uma lista do que tinha que comprar. Enxada, cutelo, eu estava super feliz comprando aquilo. Eu colocava no meu quarto a enxada, o facão, o cutelo. Eu falava, gente, que tudo meu, coisa linda. Meus primeiros equipamentos de campo, né, que eu uso até hoje. Facão, enxada, cutelo, fazem parte da minha vida hoje, né? E fui para o colégio agrícola e aprendi muito. Aprendi, inclusive, essa diferença social. Foi meu primeiro contato, porque os filhos dos trabalhadores de fazenda ensinaram muito, né? E eu também, como mulher, só tinham 2 mulheres para 160 homens. Por muito tempo eu não pensava nisso. Depois que eu comecei a ver uma palestra sobre mulheres negras na ciência, uns 3 anos atrás, foi que me fez refletir e fez eu olhar para a minha história e ver que eu não tinha professoras negras, eu não tinha pessoas que eu me inspirasse, que fossem semelhantes a mim e que fossem até da mesma região, né? Eu sou de Recife, trabalhando com Recife, todos os professores que eu trabalhei durante a universidade, eles eram do Sudeste, eles eram do Sul, né? Então não tinha a questão de, claro que foram pessoas super importantes e inspiradoras, mas não tinha o reconhecimento, o sotaque, as histórias, eu não tive isso. E aí também comecei a perceber que, de fato, era difícil para as mulheres como eu chegarem a um topo da carreira, né, como professoras. Então, quando eu comecei a conversar com isso, todas as minhas amigas nordestinas e negras, nenhuma delas estava com um cargo de professora. Todas elas eram pesquisadoras ou ainda estavam no doutorado. E aí eu comecei a conversar bastante com elas, dizendo, gente, por que a gente nunca conversou sobre isso? Por que a gente sequer toca? A gente fala da questão de assédio na academia, dos traumas que a gente sofre de orientadores, de algumas coisas assim, assédio nos embarques, mas da questão da negritude, da representatividade, na nossa região a gente nunca falou. E eu vi como isso era importante quando eu saí um pouco da academia, da pesquisa em si, e passei a trabalhar com conservação com a sociedade. Tem pesquisadoras que eu conheci, negras, assim, incríveis, que estão fora do país, né? E outras dificuldades que eu tive também é a questão financeira, né? Você, querendo ou não, tem uma relação muito forte, né, na questão de raça e poder aquisitivo. E aí, uma outra conversa que eu tive com elas foi isso, assim, não só a gente não encontra poucas mulheres negras, como mulheres negras trabalhando com biologia marinha e mergulhando, nossa, contei nos dedos, porque era muito difícil,
dentro da pesquisa é uma coisa assim que demanda muito financiamento para você conseguir alugar um barco e mergulhar, comprar os equipamentos. Se você quer fazer um censo, precisa de uma câmera que é uma fortuna. Então, assim, são vários percalços, né, que tem toda pesquisa, mas que quem não está acostumado, quem nunca pensou no mergulho como um hobby, era uma coisa que, não, eu aprendi quando fui para umas férias no Caribe e mergulhei com a minha família. Não era assim, né? Então, para mim, começar a mergulhar foi só por causa de projetos financiados na academia, né? Que aí dentro do projeto tinha esse incentivo para os alunos de graduação fazerem curso com abatimento. Daí eu comecei desde cedo a fazer iniciação científica, né, voltada com coral, e aí parte da minha bolsa já era guardado para poder fazer o mergulho. Eu acho que a questão da maternidade foi bem marcante, né? Porque antes de ser mãe, você tem toda aquela liberdade de ir e vir, né? Você pode ter o teu cronograma, você, seu parceiro, seu marido, enfim, sem se preocupar muito, né, com essa questão de onde eu vou estar no momento X, Y ou Z. A partir do momento que você tem essas pessoinhas na sua vida, né, você tem que saber organizar isso tudo muito melhor. E eu tinha muito decidido que a maternidade tinha que vir para mim com uma participação dessas pessoinhas nessa vida de conservacionista. Para mim, o sonho sempre passou por ter as crianças conosco, né? Trazê-los ao campo e tudo isso. Então, foi bem complicado de reorganizar. E a gente tinha plena certeza de que seria muito mais fácil e não foi, não. Eu cresci nesse lugar, né, no meio da natureza e como eu disse, a paixão vem daí, certamente, a vontade de estar nesse ambiente para o resto da vida vem daí e sempre gostei muito de bicho, uma outra coisa da minha mãe. Minha mãe também adorava animais, a gente sempre foi cachorreiro, sempre tivemos muitos cachorros e na casa, que era no meio do mato, vinham muitos animais, vinham macacos, né, vinham coatis, vinham aves de todo tipo, então tinha essa coisa com bicho e eu entrei na faculdade sabedora de que eu ia querer trabalhar com animais. E você começa a encontrar os seus gurus, né? Você começa a encontrar os seus mentores e muitos professores e pessoas dali do ambiente acadêmico da universidade começaram a me apresentar a livros, a papers científicos e eu li algumas coisas sobre a anta e esse papel desse animal na dispersão de sementes. E é fascinante, né? Como que tem animais que são tão importantes para manter a biodiversidade. E mantive ali um interesse por esse animal. E quando nós fundamos o IP, né, em 1992, uma tarde em Piracicaba, todos nós ali sentados, tomando uma cervejinha na beira do rio e sonhando o que a gente queria para essa organização. E a gente queria ser uma organização por excelência de conservação de espécies e fizemos uma lista dos animais com os quais a gente queria trabalhar. A anta rapidamente foi para essa lista como um animal muito pouco estudado, né, para o qual a gente tinha que intervir. Quando você começa algo como um projeto como esse, é uma avalanche, né, uma bola de neve de perguntas, de novos questionamentos que vão surgindo para você. Então, o que era para ser um projetinho acabou virando o meu projeto de vida, minha causa. E se tornou bastante claro que um banco de dados para a Mata Atlântica exclusivamente não seria relevante para toda a área de distribuição desse animal. A gente tinha que expandir, né? Então expandimos para o Pantanal, eventualmente para o Cerrado e estamos nesse momento expandindo pela 4ª vez para a Amazônia, que é o nosso último site. Então ao longo dessa história, sim, a gente, na trajetória, a gente vem construindo o maior banco de dados sobre a anta e que vem sendo e será ainda mais no futuro o principal instrumento que a gente tem para pensar
o que são as estratégias que efetivamente vão conservar esse animal nas diferentes realidades nas quais ela está inserida. Em cada bioma a gente encontra uma realidade diferente, ameaças diferentes, atores diferentes. Então os contextos são muito, muito diversos. O Brasil é imenso, né? E esse bicho está por todo o país. Biologia da conservação é uma disciplina que eu ministro hoje em dia que me dá a maior alegria. A maior alegria que eu tenho é dar aula de biologia da conservação marinha, porque ela começa filosoficamente. A gente começa do debate filosófico, porque hoje em dia a gente está no antropoceno, a gente não tem mais ilusão de natureza intocada. Hoje em dia, o que a gente tem que discutir é como que a gente vai conseguir, tendo os benefícios, os bens e serviços que a gente sempre gozou nesse planeta maravilhoso. Então o desafio é muito maior. É um desafio que hoje em dia eu acho que ele é para cada indivíduo, para cada ser humano. Que decisão, cada dia que você acorda, o que eu vou fazer hoje de diferente para ajudar o planeta? Isso exige muito, é um trabalho de coletividade, é uma ciência que ela, embora ela seja biologia, né, e a gente estuda espécies ameaçadas, avalia o ciclo de vida delas, pondera se elas são RK estrategistas, como é que elas, né, sustentam exploração ou perda de hábitat, mas ao mesmo tempo é uma ciência muito voltada para o ser humano e o seu lugar no planeta, né? E o espaço definido do PELD, que a gente trabalha aqui, que eu coordeno no momento, né? No momento estou como coordenadora, possivelmente daqui a alguns anos vou continuar como participante, a gente chama de Tamandaré, porque é a cidade núcleo, mas é a região do sul de Pernambuco. E a nossa abordagem é uma abordagem de paisagem marinha. Para mim, pessoalmente, é uma coisa que sempre me fascinou, né? Eu comecei a mergulhar muito jovem, comecei a mergulhar antes de estar na faculdade. E o que me fascinou quando entrei debaixo d'água foi a paisagem marinha. Porque é um mundo, né? É um mundo muito diferente do terrestre, obviamente, mas ele é tão fascinante, tão complexo quanto, né? Ainda tem a dimensão líquida da água, né? Do movimento, das correntes. Então, essa é a pegada que a gente estuda. A gente estuda essa conexão numa escala mais macro, né, e fluida, né? Então é isso que me fascina. Eu acho que é isso que une a oceanografia na parte física, geológica, química e biológica, que traz integração. Me interessei por biologia marinha quando eu comecei a mergulhar, porque eu fiquei tão fascinada que eu pensei, eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso e pensando bem, né, assim, não enjoei até hoje e eu espero poder continuar fazendo até o final. Então, eu sempre trabalhei com pesca, né? Sim, relacionada à pesca. Acho que no começo, bem no comecinho, quando era estagiária ainda no Rio, a gente trabalhava com as espécies, mas ia buscar essas espécies com os pescadores. Então, os pescadores e as pescadoras sempre foram as fontes de material de pesquisa. Mas ali, esperando o barco chegar, a conversa é muito rica, sempre foi. Muitas das lutas de conservação travadas aqui em Tamandaré, por exemplo, né, eu acho que eu vou te dizer até que foram todas, elas foram indicativos das pessoas ligadas à pesca, que diziam, olha, essa espécie está sumindo, olha, os corais estão com problema aqui, olha, isso aqui deveria ser assim. Então, eu acho que a gente trabalhou muito para conseguir obter a informação científica e fazer a justificativa técnica e procurar estimular, procurar induzir ou subsidiar as medidas legais necessárias, né? E isso foi sempre, desde sempre. O atol não tinha referência, não existe um lugar como ele, não só no Brasil, mas no Atlântico Sul. Então, os desafios foram todos, né? De ocupação, de continuidade, de aprendizado, de conhecimento, de persistência, de insistência, do acordar, do amanhecer, então, do anoitecer, de tudo. A gente não conhecia nada. Então, foram muitos desafios, mas o maior deles foi o medo da ocupação desse lugar tão inóspito e tão solitário. O atol contribui com presente também, né? Porque teve um passado impactante. Então, o fato de ter tantas vidas, de você saber que isso aqui é um berçário
que vai repovoar tantos bancos de pesca, quantas pessoas sobrevivem do que nasce do atol e vai pela dispersão. Então, em relação à biodiversidade, é presente e futuro garantido por ser uma unidade de conservação e proteção integral. Assim eu espero, entendeu? E quanto às pessoas, ciência, né? Todos os dias se descobrem coisas novas. O que está acontecendo agora na parte leste do atol, enquanto a gente está aqui, a gente não sabe. Então, Rocas é presente e futuro. Espero que com proteção, conservação, ciência, conhecimento e perpetuidade de muitas vidas. É isso que eu penso, no presente, principalmente no presente, para garantir o futuro. O atol me fez uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais resistente, mais sabida. Porque eu sou sabida, viu? Eu aprendo as coisas no atol. Então, me fez uma pessoa mais pensante, só não me fez uma pessoa mais paciente, entendeu? Com os seres humanos, mas com a natureza, sim. Então, o atol representa tudo, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. E também, o meu maior desafio é poder provar para o meu pai que ele estava muito certo quando, aos 19 anos, ele me levou para trabalhar no IBDF com ele, porque ele disse que eu não dava para academia, que ele não me via fazendo a faculdade, que o meu negócio era a natureza. Os desafios nessa área foram e são constantes. Nunca tive um caminho facilitado, então sempre desenvolvendo caminhos, técnicas, arrebanhando pessoas para trabalhar pela conservação, para ver que é possível lutar não só pelas araras, mas pela nossa própria vida. E durante 8 anos em que eu fiquei praticamente sozinha, não tinha uma equipe ainda me ajudando, era basicamente eu que fazia isso. Então eu tinha que subir, escalar, dirigir, descer, pegar, pesar, medir o filhote, preparar o lanche, fazer tudo, fazer os relatórios. Hoje não, graças a Deus eu fico muito realizada hoje de saber que o projeto não para comigo, né? Quase 30 anos depois, a gente tem uma moçada fazendo tudo que eu nem preciso estar aqui direto no campo, só falar faz isso, faz aquilo, e eles já estão bem treinados e capacitados e também dando as novas continuidades para o projeto. A gente, depois de uma certa época na sua carreira, os seus alunos são os protagonistas, porque eles são os autores, os primeiros autores, muitas vezes de várias pesquisas que você já fez, ou que você quer fazer de novo, ou que você gostaria de fazer de novo, ou que você nunca fez e você gostaria de ver feitas, entendeu? Então, eu acho que esse que é o espírito da academia, assim. Você, como professor, a sua juventude se prorroga através dos cérebros alheios, né? Então, você trabalha com essa rede, você aprende com os alunos. Muita coisa que eu sei e eu aprendo através deles. Eu acho que isso é uma dificuldade para muitas mulheres, né? De vários biomas. No meu caso, o maior desafio foi perder o medo e enfrentar a ilegalidade. E porque nós, quando começamos aqui na Ribiotol das Rocas, não tinha comunicação com o continente, a gente ficava realmente isolado geograficamente e tinha muitos infratores. Então você tinha que lidar com dezenas de infratores, você coibindo a pesca, eles querendo pescar e você não podendo comunicar ao continente. Então o maior desafio foi superar os medos, as ansiedades e depois lutar para que a ilegalidade se afastasse do atol e você protegesse realmente essa unidade de conservação. Conservação, para mim, é ter a capacidade de proteger as vidas.
No caso do Atol das Rocas, é a perpetuidade. É você poder contribuir para que espécies, ameaçadas ou não de extinção, vivam plenamente em paz. Eu acho que hoje a conservação é todo o fio que conduziu todas as coisas que eu fiz na minha vida, né? Todas as coisas que eu acredito, tudo aquilo que eu quero ver, por tudo aquilo que eu venho trabalhando, por tudo aquilo que eu acredito, que eu luto e que eu espero que as pessoas vejam, né? Tenham o mesmo prazer que eu, né? Que as pessoas tenham a oportunidade de vislumbrar esse mundo tão lindo. Na verdade, eu sempre me interessei pelos processos da natureza. Muito mais do que estudar uma espécie específica, estudar como os arranjos das coisas acontecem. E os parasitos, eles são sensacionais para isso. Porque às vezes a gente tem vários parasitos que utilizam espécies diferentes, eles evoluem mais lentamente, né, os eumintos, os vermes, mais lentamente do que as suas espécies de hospedeiros. E com isso eles vão nos contando essa história, por onde eles passaram, a forma de transmissão deles nos contam o que as pessoas comiam, aonde elas viviam, como é que os animais viviam, o que eles comiam, qual era a mudança do ambiente, se era mais seco, se era mais úmido. Então essa história, os parasitos, na verdade, eles representam uma forma de vida de altíssima complexidade, dificílimo de ser estudado justamente por causa dessas multirrelações entre espécies. E isso, para mim, é altamente desafiador. E o desafio é uma coisa que me move, né? O desafio de compreender processos complexos e que contam essas histórias ao longo do tempo. Então, acho que a paleoparasitologia, ela trouxe isso para mim. Ela me colocou nesse lugar dessa visão grande no tempo e no espaço. E eu acredito, de fato, que a conservação se faz com as pessoas. Isso, para mim, é uma coisa que é muito clara. Não adianta... eu vi isso no Atol das Rocas, foi muito engraçado. Eu estava lá, fazendo meu doutorado, pesquisando a acidificação oceânica no meio do Atol das Rocas, que não tem pessoas, não tem nada. Mas é um paraíso. Só que tá lindo, tá preservado, é tipo um hotspot de felicidade aquele localzinho. Dá esperança para todo mundo que trabalha com conservação marinha ir lá, né? Você vê o equilíbrio daquele local. Mas, se a gente não mudar a questão das emissões, se a população, se a sociedade não mudar, aquele pedacinho de paraíso no meio do oceano vai estar super impactado. E a sociedade está... Quantos? 190 quilômetros de distância, o mais perto lá de Natal. E eles têm influência, porque é o que a gente está colocando na atmosfera do nosso planeta. Tá no ar que a gente respira. Então, se a gente não conscientiza e não considera que a sociedade é parte da conservação, eu acho que a equação não fecha. Sim, o atol ele é responsável, né? Pela perpetuidade de muitas espécies animais. Roca serve de abrigo, serve de local de alimentação, de reprodução para milhares de espécies. Então, nasce bicho, morre bicho, evolui bicho todos os dias. O atol é da gente porque é um patrimônio da humanidade, mas a questão ambiente e natural é dos bichos. A gente não sobreviveria aqui, porque sem água potável o ser humano não sobreviveria. E cada bicho que está aqui, ele está aqui porque ele não necessita da água potável, e nós sim. Até isso, Deus foi esperto.
Não vou colocar água potável no atol para o humano não ocupar, para ser cada vez mais dos bichos e das plantas. Você está lá naquele barquinho no meio do oceano, você tem a impressão que é infinito, que o recurso é infinito. O recurso não é infinito. Eu acho que a gente está trabalhando pela conservação, tenho certeza. Tenho certeza, pela conservação. Eu acho que, infelizmente, a gente não vai conseguir deter toda a extinção que ainda vai acontecer, né? A gente está num grande evento de extinção no momento, certamente. Os corais são impactados, mas os corais têm sobrevivido muito a muitas coisas, né? Na verdade, assim, a gente tem uma grande ameaça aos bens e serviços, mas tem muitas espécies que não vão sobreviver de fato, né? Existem exemplos já, mas eu acho que a gente está trabalhando por uma melhor coexistência no planeta. Eu acredito nisso, sinceramente. Eu não consigo acreditar diferente, é impossível para mim. Tenho sonhos para o futuro de que a gente vai conseguir plantar sementinhas que vão dar frutos importantes. Não sei se vão ser o suficiente para alimentar a população, mas que o poder que eu vejo hoje por participar de coletivos de mulheres principalmente e de mulheres negras, eu vejo como que a gente pode tomar, sabe assim, até agora não está dando certo, peraí que a gente vai, vamos fazer e vamos transformar. Eu acredito que a gente consegue muito isso, assim. Eu tenho um amor por esse lugar tão grande que toda vida que eu vou embora, parece que nunca mais eu vou voltar aqui. Cada vez que eu saio, eu fico pensando, porra, daqui a 15 dias eu vou estar no atol. Mas eu tenho medo do dia que eu sair e eu fechar a porteira da barretinha e saber que é a última vez. Eu não estou pronta para isso. Quais são os processos de adaptação que a gente deverá passar no futuro com todas essas mudanças que hoje a espécie humana impacta, né, esse planeta? Então, aprender de como é que a caatinga lida com isso, né, o que ela perdeu e o que ela ganhou, talvez seja aí um grande espaço desse aprendizado para o futuro. É hoje isso que, assim, eu sempre penso como é que a gente usa o conhecimento do passado para entender esse presente e quem sabe a gente consegue vislumbrar algumas coisas no futuro que a gente possa modificar ou implementar ou fazer as pessoas entenderem. Eu acho que esse é o maior desafio hoje, é mostrar o quanto as pessoas precisam entender que essa riqueza, essa multiplicidade de variedade de espécies é que vão garantir aí a sobrevivência, não só nós, mas de todo o resto, né?